graça e paz. Nós estamos aqui no nosso terceiro podcast, nessa série de podcasts que nós estamos gravando, né? Comemorando os nossos 10 anos de Igreja Verbo da Vida em Caxias do Sul. E hoje nós temos aqui, né, nossos convidados especiais, Pastor Vanderlei e sua esposa Leilisiane, né? Um casal maravilhoso que tem servido fielmente aqui na igreja, e para mim é uma alegria ter vocês aqui nesse tempo, um tempo de mesa, né? Um tempo onde nós vamos ser inspirados uns pelos outros e vamos também, de certa forma, inspirar quem está nos assistindo. E eu tenho certeza que no final, né, todos nós vamos sair acrescentados desse tempo aqui, né? Eu me lembro, né, de vocês, do início, da chegada de vocês aqui. Me lembro, né, como a conexão aconteceu, mas eu queria ouvir de vocês, né? Eu queria ouvir de vocês primeiro isso. Como é que vocês nos conheceram? Como é que vocês decidiram se conectar conosco? Depois nós vamos seguir com algumas outras perguntas, né? Mas é bom entender, né? Vocês não caíram de paraquedas aqui. Algo aconteceu, né? Deus é um Deus que vai nos tangendo, Ele vai nos conduzindo. E em um momento específico nós nos conectamos. E eu queria ouvir de vocês, mas antes disso, uma breve apresentação. Quem é o pastor Vanderlei? Quem é a Leile? Graças e paz a todos. Quem é o pastor Vanderlei? Esse cara aí que está sempre disponível para auxiliar, né? Ajudar no ministério. Quando nós chegamos aqui, eu já cheguei com esse coração, né? De servo mesmo. E estamos aí até hoje, né? Vai fazer aí 10 anos já. 9 anos já que nós estamos 9 aí. anos, né? Ajudando aí na obra, né? E alcançando vidas, né? Então, eu sou um cara aí bem tranquilo. Cara, não sou tímido, mas não falo muito também. Então, estou aí para auxiliar. Muito bom. E você, Leile? Bom, a Leilisiane é uma pessoa calma, né? Focada, mais retraída, mas quando também tem a oportunidade de estar conversando, de estar falando e se aproximando de pessoas, eu gosto de descontrair bastante. Então, estamos aí servindo também há algum tempo já, tendo esse coração, esse sentimento mesmo de servos, de servir onde há uma necessidade. Amém. E estamos aqui para somar. Amém. Que bom. Vocês têm uma trajetória linda aqui na igreja, né? Vocês, né, serviram na diaconia, depois se tornaram líderes da diaconia, hoje são pastores auxiliares aqui na igreja, né? O pastor Vanderlei já está no semi-integral todas as tardes servindo, aconselhando aqui na igreja. Então, isso é uma trajetória de crescimento. Mas eu me lembro, né? A primeira vez que eu conheci o pastor Vanderlei foi através de um serviço, né? Não tinha nada a ver com o ministério. Foi logo no início, né? Nós estávamos aqui no processo de reforma emergencial, né? O prédio estava destruído, né? Depredado, uma situação caótica. E eu me lembro que, né, eu comprei uma parte do forro para remendar os buracos. Era mais ou menos isso, né? Isso aí. Comprei, né? E aí a empresa, né, direcionou um montador que, na época, né, foi a tua empresa. Você tinha uma equipe de trabalho, né? E tem até hoje essa equipe de trabalho que trabalha nesse segmento de forros e divisórias e tal. E eu me lembro quando você chegou aqui para tirar as medidas, dar um orçamento de mão de obra e tudo mais, e, enfim, começou a execução do serviço, né? E ali, né, nós começamos a nos aproximar. Né? Eu estava sempre aqui no meio do cimento, no meio do tijolo, e você vinha mais seguido. E eu achei até um pouco estranho, porque você estava muito aqui. Né? Começou a vir tão seguido. Me fale um pouco dessa época aí, onde, né, a conexão começou a se encaixar. A conexão começou nos cafés, né? Que eu vinha para cá, daí um certo dia tu me convidou, vamos tomar um café. Aí a gente foi tomar um café e eu comecei a contar um pouco, né, do que eu estava vivenciando, né, daquilo que eu estava passando, o tempo que já servi em outro ministério, tudo. Mas foi através de um serviço, sim. Através de um serviço que eu comecei a conhecer a visão do verbo da vida, né, a palavra da fé. E essa palavra, quando eu comecei a receber ela, eu me lembro que foi bem libertador para mim. Foi algo que eu chegava em casa e falava para a Leila, né? Eu disse, a primeira impressão talvez não foi... A minha impressão que eu tive não foi tão boa. Pode rasgar o verbo. Posso rasgar o verbo? Esse é o momento para a gente falar mesmo. Né? Leila,
Tu acredita? Mais uma igreja em Caxias do Sul. Verdade. Mais uma igreja em Caxias do Sul, né? Mais uma, né? De tantas, né, que tem. Mas amém, né? Por isso, né? Mas a minha visão, assim, no começo foi mais uma igreja. Mas depois que eu comecei a conhecer, na verdade, né? Através do ficar aqui dentro, vendo as reformas, ver como é que estava andando o processo. Eu vim no primeiro culto. No primeiro culto. Eu vim sozinho, porque ela não veio, né? Vim sozinho do primeiro culto. E nesse culto aí foi bem libertador. Porque eu recebi uma palavra que veio bem contra aquilo que eu estava vivenciando. Então, para mim, foi muito... foi uma palavra nova. Porque antes eu não tinha recebido ela, não. Sim. Sabe? Parecia que eu estava andando com venda nos olhos mesmo. E quando começou a falar aquela palavra e através dos cafés, foi assim, cada dia acho que escamas caíam, sabe? Hoje eu podia ter tido um café aqui, né? Não precisava ser água, né? Podia um ser, café, né? Um café. Né? Mas tudo bem, né? Vamos ter outros momentos. Isso aí. E foi bem libertador mesmo. E através de reformas, né? Que a gente... Que nunca mais parou a reforma. Que nunca mais parou, né? Então, 9 anos depois, eu estou na reforma ainda, né? E é benção isso. A igreja está avançando, né? A igreja está avançando. Mas, graças a Deus, a gente abraçou, né? A visão. Não foi tão fácil assim trazer ela para cá, né? Aí o Espírito Santo, foi obra do Espírito Santo. Verdade. E ela disse assim, eu não vou, não. Eu disse, não... Mas Deus vai falar contigo, o Espírito Santo vai falar, né? Aí, teve um certo dia que o Espírito Santo falou com ela, né? Aí ela pode contar. E aí, Lei? Como foi sua experiência, assim, de se aproximar pela primeira vez desse povo estranho, né? De princípio, só ouvia falar, né? Porque ele chegava em casa e ficava falando. Eu conheci um pastor, assim, assim... Tá aí, vai abrir uma igreja, né? E é bem como ele falou, mais uma igreja em Caxias, né? E toda vez que ele vinha, tomava o café com o senhor, ele chegava em casa e falava, né? E eu ia recebendo. Era quase um café doutrinário, né? Dá para dizer que sim. E eu ia recebendo, ele ia me contando e eu ia recebendo. E eu ficava quieta, não falava nada, né? E quando ele veio no primeiro culto aqui, eu não quis vir junto, porque ainda tinha aquela visão de que... Traição, né? Se eu ir para um outro lugar, estou traindo né, a minha igreja. E eu entendo, não se condene por isso. De certa forma, isso não é de todo ruim, não. Sabe? Porque isso mostra a fidelidade do coração, né? Do seu coração, né? Então, mas enfim. E falando um pouco disso, eu sempre aprendi que o cristão ele precisa criar raiz e se aprofundar. Então, eu tinha muito medo de ficar indo visitar igrejas e a gente começar a misturar um monte de coisa, né? Sim, sim. Mas, enfim, ele veio, depois chegou em casa, começou a falar. Aí, depois, ele me convenceu em vir num culto de quinta-feira, eu vim junto. E, realmente, quando escutei a palavra que foi ministrada aqui, o Espírito Santo tocou muito no meu coração e a gente começou a receber algo diferente do que nós estávamos recebendo. Diferente que eu falo, sendo acrescentado e sendo ainda mais abastecidos, né? E isso começou a ser notório na nossa vida. Tanto é que a gente as pessoas do outro ministério onde nós estávamos começaram a ver em nós algo diferente. Sim. Então, uma postura, um falar, um declarar, a palavra é diferente, né? Isso foi chamando a atenção. Amém. Muito bom. É bom reforçar isso, porque assim, nós já estamos gravando alguns podcasts, né? E assim, é quase padrão que todos falam. Eu ouvi uma palavra diferente, né? Mas é uma palavra diferente daquilo que estava ouvindo, mas não diferente daquilo que está escrito. Exatamente. Né? Então, isso é importante frisar, porque a palavra é uma só, né? Não existe um outro evangelho, né? Existe o evangelho, a palavra da verdade, né? A questão é você ver a palavra como de fato ela é, com os óculos da fé, com a revelação do Espírito, né? E o Espírito que habita em nós e que testifica que nós somos filhos de Deus é o mesmo Espírito que testifica a veracidade da palavra, porque ele é o autor da Bíblia, né? Então, eu creio que foram essas coisas que, de certa forma, foram atraindo vocês, né? A unção da palavra revelada, né? Não é nem a unção do ministro ou da denominação ou da igreja, é a unção da palavra revelada ao nosso coração, né? Mas me lembro, né, do pastor Vanderlei, na época, né, estava aí executando um trabalho, né, e a gente
conversando, assim, quase que todos os dias, né? Ele vinha acompanhar o andamento do trabalho e tal. Mas houve uma das coisas que me chamou a atenção. A primeira delas, né, é que, assim, nas nossas conversas ficou evidente um desconforto. Um desconforto com, assim, com a forma de ser igreja que estava sendo vivida. E eu não estou aqui de forma alguma questionando ou falando mal, não é nada disso, não. Mas havia um desconforto com a forma de ser igreja que vocês estavam vivendo, né? Isso ficou notório, né? E à medida que, né, você foi se aproximando, um fato eu me lembro como se fosse hoje, né? Pastor Vanderlei, na época, não era membro aqui, mas nós tivemos uma reunião de líderes. Sim. Né? Você lembra desse fato? Lembro. Né? Ele não, era uma reunião. E ele já estava vindo em alguns cultos. Né? Se não me engano, você vinha no culto da noite aqui, né? E de manhã você ia na sua antiga igreja. Né? Antiga igreja. E em momento algum eu te convidei para vir para cá. Exato. Né? Eu falava a palavra, né? E a palavra foi, de certa forma, descortinando os seus olhos para entender que o evangelho ele é simples, ele é poderoso, ele é eficaz, transformador, né? E isso foi, assim, sendo colocado na balança entre a religião e o evangelho. Basicamente, essa é a minha leitura, né? Porque a religião é uma tentativa humana de se conectar a Deus, de ser aprovado por Deus. E o evangelho é Deus, assim, nos alcançando por meio do seu amor, por meio da sua graça, né? E aí, nessas conversas, né? Você foi ficando mais próximo, já deixou de ser um profissional que estava executando o serviço e passou a ser meu amigo, né? Então, eram conversas muito agradáveis. E aí, esse fato me chamou a atenção. Eu tinha uma reunião com a minha liderança, que, na verdade, era bem pequena na época. Era meia dúzia de gato pingado. Né? Imagina, a igreja estava iniciando, né? Na verdade, a igreja já havia iniciado. Né? A sua fala, tem um pastor que está abrindo uma igreja. É baseado na sua antiga forma de pensar. Né? Porque uma igreja não se abre, a igreja nasce. Né? Ela nasce no coração de Deus e depois é enxertado no coração de alguém, né, que o Senhor quer levantar para iniciar aquele trabalho. Né? Mas a igreja já havia nascido há algum tempo lá no hotel. Né? Quando nós estávamos nesse processo de transição para cá, já estávamos aí com quase 9 meses de hotel. Né? Foi quando a gente completou 9 meses, a gente veio para cá. Então, aí de uns 8 meses de hotel que a gente estava aqui na época, lidando com as reformas para poder vir para cá. E foi nesse tempo, né, que a gente se aproximou. Mas eu me lembro que numa das reuniões de liderança, né, pastor Vanderlei, que na época nem era, né, nosso, assim, não era meu amigo, né? Ninguém se chamava de pastor Vanderlei, pastor Silvio, nada disso, não. Né? A gente era amigo. Ele dizia, eu posso participar da reunião? E eu fiquei assim, rapaz, mas como assim? Uma reunião de liderança, né? E aí, o desejo dele de participar, né, me mostrou algo. O interesse de saber como funciona o ser igreja dentro de uma outra visão ministerial. Não sei se posso estar fazendo a leitura errada, e era isso que eu queria perguntar para você, baseado nesse fato, que é um fato inusitado. Né? Você querer participar de um culto em outra igreja é normal, é comum, né? Até porque nenhuma igreja é dona dos seus membros e nenhum pastor é dono das suas ovelhas. Né? Então, é perfeitamente normal. Né? Mas não é normal alguém querer participar de uma reunião de liderança de outra igreja. E eu confesso que foi a única vez que eu permiti uma pessoa de fora participar de uma reunião de liderança. E eu sei que aquilo foi um ímpeto do Espírito no meu coração, sabe? Me liberando para dizer sim para algo que não é comum. Porque reunião de liderança é uma reunião de família. É uma reunião para tratar assuntos internos. Você não abre isso, né? E eu me lembro que, não, eu vou lá, só quero ouvir, quero só receber o que vai ser falado, não vou falar nada. Né? E, de fato, foi assim. Eles, né? Me fale um pouco sobre isso. Cheguei mansinho, né? Na verdade, a gente já tinha um desejo muito grande no nosso coração de aprender a palavra. Né? E quando eu fiquei sabendo que o senhor me falou do Rema, né? Da escola bíblica, aí aquilo brotou muito forte dentro de nós, né? De a gente aprender como a palavra é na sua essência. Né? E foi naquele tempo ali que, quando o senhor me falou isso, começou a brotar muito forte e eu disse, eu preciso ficar perto. Eu preciso ver o que eles estão fazendo, como é que é.
o que tem de diferente aí? Sabe? O que estão fazendo aí que antes num outro ministério, a gente não conseguiu fazer, eu não consegui conhecer essas coisas, né? Então, foi mais ou menos assim. Eu cheguei, mas eu já tinha isso no meu coração, né? Que eu precisava aprender e nos mínimos detalhes. Então, pode ver que no começo eu era muito observador, e ainda sou hoje, até hoje, né? Eu observo muito a questão como o senhor faz, como os pastores fazem, como os ministros. É uma forma de aprendizado mesmo, né? Que eu acho que eu falo menos e observo mais, né? Mas foi, assim, libertador, porque as instruções que tu passava ali, parecia que vinha mexer dentro de mim, sabe? O Espírito Santo começando a trabalhar dentro. E o Espírito Santo dizia, é aqui que tu tem que ficar. É para esse tempo, o teu tempo começa aqui, nesse lugar, né? Então, a gente se associou a esse ministério, né? Essa associação foi boa demais, né? Nos libertou, né? Eu confesso que isso foi ousado, assim, no sentido de querer aprender algo novo com alguém que estava começando. Porque vocês estavam em uma igreja estruturada, uma igreja já consolidada, já de anos em operação na cidade, né? E daqui a pouco, né, se dispõe a aprender com alguém que, assim, estava iniciando algo. Não tinha uma estrutura, não tinha uma estrutura de igreja pronta. Tudo era muito embrionário, muito início ainda, né? Mas o que isso me mostra, né? Que você percebeu uma direção clara. Nós podemos não ter nada palpável, nada visível, né? Mas me parece que sabe aonde quer chegar, né? Eu acredito que foi isso que fez com que, né, vocês... Eu me lembro de algumas situações, o senhor estava dentro da igreja, o senhor falava como as coisas já existissem já. E aquilo chamou muita atenção. Porque tu falar em algo que já está pronto, ou declarar em cima disso, é muito fácil. Mas você fazer declarações onde que eu vi a visão. A visão do pavilhão em si, da igreja em si, que estava se abrindo, o senhor enxergava as coisas prontas, pintado, parede pronta, e não tinha nada. Nem dinheiro. Não tinha nada, assim, nem dinheiro. E olhando para a realidade, loucura, de né? membros, quantas pessoas tinham, quando eu estava participando dos cultos, tu estava falando o quê? 50, 60 pessoas? No início era isso aí. Para ir para uma estrutura desse tamanho e começar, e o investimento alto que era. Eu me lembro que o senhor, para mim, o senhor pediu um desconto, né? Um desconto bem grande Se eu te contar, rapaz, como que eu te paguei o teu trabalho, você não vai acreditar. Eu contratei a tua mão de obra sem ter R$1 no bolso. Olha ali, fé? Sem ter R$1 no bolso. Mas era uma fé, mas não é uma fé negligente, não. Né? É uma fé equilibrada. E eu me lembro que, na época, nós tínhamos que fazer. Não tinha recurso. Assim, de fato, o ambiente era tão... assim, ruim, que não tinha a mínima condição de ter cultos aqui dentro, né? Precisava ser feito, né? E eu pensei, rapaz, se o dinheiro não chegar, eu vendo alguma coisa, eu vendo a TV, eu vendo o carro, eu vendo, né? Vou vender alguma coisa, vou fazer, né? E eu me lembro que eu acordei eu me lembro até do valor que eu passei para você, R$3.500, né? Você lembra disso? Lembro. Pronto, né? Eu não tinha esse valor, né? A igreja não tinha esse valor. Nossa receita nos cultos era assim, eu nem vou falar para a gente não rir aqui, né? Porque eram coisas assim insignificantes, né? E eu me lembro que eu tinha um acordo de te passar um valor em determinado dia. Na época você não era membro aqui, não. Não era, não. Você estava executando o trabalho, né? Só pegando esse gancho de você ver coisas que não existem, né? E tratar como se já existisse. E eu estabeleci um acordo contigo. Tal dia eu vou te concluir, eu vou te pagar esse valor aqui. E eu me lembro que não tinha recurso. E aí, o que eu vou fazer? Eu disse, vou vender meu carro. Nós tínhamos 2, tinha o meu e da minha esposa. Né? E eu me lembro que numa sexta-feira, né, eu botei o carro numa garagem, a primeira garagem que eu vi, vou deixar aqui mesmo. Eu não conhecia a cidade, estava chegando e tal, né?
Deixei lá. Na sexta-feira de tarde, era mais 5 horas da tarde, né? Na segunda-feira de manhã, o dono da garagem me liga e diz, pode vir buscar seu dinheiro, que seu carro foi vendido, não entrou troca, entrou à vista. Num final de semana, sabe? Eu deixei na sexta, na segunda-feira, eu fui buscar, na segunda de tarde, eu te paguei. Você entende? Sim. Né? Mas você... Né? Isso é fácil, você vendeu algo para pagar. Mas, na verdade, eu semeei algo. É diferente. É diferente. Eu semeei, e tanto é que hoje eu tenho colheitas, assim, abundantes de coisas que foram semeadas, né? Então, o que isso me mostra? Me mostra que você andar em fé não é só você ver coisas, é você agir de acordo com aquilo que você está vendo, né? E eu creio que foram essas coisas também que mexeram com vocês, né? Aí, me fale um pouco sobre o que é essa visão da fé que vocês, né, começaram agora a se expor, né? Uma outra forma de ser igreja. Eu queria que vocês fizessem esse paralelo entre a visão que vocês tinham antes do ser igreja, né? Antes, porque vocês estavam inseridos, vocês já eram crentes, né? 12 anos já. Já tinham uma caminhada com o Senhor, já eram ministros, já serviam, você já pregava nos cultos da sua igreja, então você já tinha uma vida ministerial, uma vida de serviço, né? Então, como que era a visão de vocês antes e depois dessa conexão com a Igreja Verbo da Vida aqui em Caxias do Sul? Quer falar? Posso. Parando agora para analisar e ouvindo tudo isso aqui, o que eu percebi, o que veio no meu espírito é que aqui a gente se sentiu incluídos, participantes. E antes nós estávamos num lugar onde a gente servia de coração, fazia as coisas porque a gente faz para o Senhor, mas nós não éramos participantes, na verdade, do crescimento da igreja, porque lá o pastor era quem decidia as coisas, não havia um consenso tipo, de chegar e conversar e vamos fazer uma reunião, o que vocês acham? Nós não tínhamos a nossa voz ouvida. Né? E aqui não, aqui a gente chegou e a gente se sentiu incluído. Quando é feitas as reuniões de liderança, a gente tem poder de falar, poder de expressar a nossa opinião, de ser ouvidos, né? Então, realmente, a gente se sentiu abraçado, incluídos aqui e participantes. Ok. Então, a sua visão de igreja antes era uma visão apenas de serviço. Isso. É isso? De executar o que foi pedido. Basicamente é isso, né? Isso. E hoje, qual que é a sua visão de igreja? Hoje, a minha visão de igreja é que, na verdade, nós somos, né, a igreja. Nós carregamos a presença de Deus. E juntos, como irmãos, na unidade, a gente proporciona o crescimento e a gente atrai as pessoas. Muito bom. E você, pastor Vanderlei? Esse paralelo entre antes e depois, né? Fale um pouquinho sobre isso, como era a sua visão antes, né? Muitas vezes a gente vem carregando, né? Essas crecas, eu chamo de creca, porque é ranço religioso, na verdade, né? E eu sei bem o que é isso. Pense num cara rançoso, era eu. Quando eu digo rançoso é que vem carregando, né? Sim. Carregando essa bagagem de religiosidade, onde o fazer é mais importante do que ser, né? E eu sei o que eu passei, e eu imagino que todos nós, de alguma forma, passamos por esses processos. Me fale um pouquinho sobre isso. A gente, naquela época, desde o começo da nossa conversão, né? A gente era tão dedicado, né? Como a gente é hoje. Acho que hoje a gente é até mais. Bem mais, né? Bem mais. Mas a gente sempre era dedicado ao extremo, sabe? Porque a gente entendia que a gente não estava fazendo só para o pastor ou só para a igreja em si. A gente estava fazendo para o corpo, né? Para as pessoas, né? A gente serve a Deus servindo as pessoas. Isso. Naquele tempo a gente não tinha esse entendimento. Sim. Então, naquele tempo a gente não... a gente tinha o entendimento que a gente tinha que servir o pastor. Então, até o ponto que a gente servia, né? E assim, a gente gosta muito do pastor, a gente não carrega basicamente, vocês viviam a realidade o seguinte, né? O pastor é o meu senhor. Praticamente. Não é o senhor, é o meu pastor, né? Em parte sim. Mas a gente ama... Desculpa que é brincadeira, gente, mas só para descontrair, né? Mas a gente viveu um tempo onde que a gente saía da igreja, né? Dos cultos lá, né?
a gente saía, às vezes, mais carregado do que aliviado. Entendeu? Por causa que o trabalho era muito. E a gente serviu 12 anos, né? 12 anos servindo, se esmerando, né? Dentro do ministério. E hoje a gente vê uma outra realidade. Tá? Ministério não é peso. Ministério, a igreja não é peso. Se ser um peso para você ou para mim, se tornar um peso, é porque eu não estou no centro da vontade de Deus. Então, hoje a gente faz com alegria. Eu amo fazer isso que eu faço, pastorear, aconselhar, organizar, então, lidar com pessoas, né? Então, eu amo isso. Esse amor talvez não era tão expressivo lá atrás, mas depois de alguns anos, né? É que ele foi sendo lapidado. Eu acho que nós tivemos alguns embates, né? Ele foi sendo nesse lapidado. processo. Foi algumas marteladas e algumas descascadas, né? Então, mas foi um tempo de crescimento. Sim. Na verdade, esse é o terceiro podcast, né? Então, nós estamos fazendo assim, cada ano, né? Nós estamos abordando um tema e um casal que se tornou relevante naquele ano. Vocês chegaram no início da igreja, né? Basicamente no finalzinho do primeiro ano, mas foi no terceiro ano da igreja que vocês deslancharam, né? Então, ali, vocês entraram aí, 2015, começaram a fazer o Rema, né? Então, ali foi um lapidar mais intenso de Deus, intenso, né? Mas no terceiro ano da igreja foi quando o pastor Vanderlei e a Leile desabrocharam de fato, né? Então, por isso que é proposital vocês estarem no terceiro podcast, marcando o terceiro ano da igreja, porque foi nesse tempo, né, que vocês floresceram, vamos dizer assim, né? Floresceram para vida com o Senhor, né? Uma vida leve. Uma vida leve não quer dizer uma vida permissiva de pecado. Uma vida leve quer dizer que Jesus veio para tirar os pesos, não para colocar peso. Exatamente. Você acabou de falar, né? Saía mais carregado do que quando entrei, né? Mas o mesmo Jesus que nos chamou no dia da salvação, dizendo, venham meus cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei, ele continua aliviando. Né? Ele não dá, vos aliviarei e depois vos sobrecarregarei de novo. Ele não diz isso. Né? Ele só diz, vos aliviarei. Isso é a prova de que o evangelho é leve mesmo. Né? Não permissivo, mas leve, porque servir ao Senhor é algo muito leve. E foi nesse tempo, né, dos 3 anos da igreja, onde eu, particularmente, como pastor de vocês, né, vi vocês desabrocharem. Agora, tudo isso aconteceu por quê? Por causa de um coração voluntário. Por causa de um coração de servo. Vocês carregaram isso, né? Vocês vieram já com esse coração para servir. E isso é ministério. Ministério não é microfone, ministério não é púlpito, ministério não é evidência. Ministério é serviço. Né? Exatamente. E vocês chegaram com essa proposta de servir onde há uma necessidade, e, de fato, vocês serviram em praticamente tudo dentro da igreja. Acho que você não foi para a igreja de criança. Acho que é o único. Criança, não. Acho que é o único. Mas você foi. Pronto. Então, de certa forma, como vocês são vocês já passearam por todos os departamentos da igreja, né? E hoje são aí uma das colunas da igreja, são nossos pastores auxiliares, né? E a gente tem, assim, total confiança em vocês, né? Assim, sei que vocês têm a habilidade para aconselhar, para instruir pessoas, assim como nós, ou até melhor em algumas situações, né? Então, isso é resultado do quê? De se colocar à disposição do Senhor para fazer aquilo que é necessário ser feito, aonde há uma necessidade, se colocar à disposição, né? Então, se eu pudesse, assim, de certa forma, definir a vida de vocês, ministerialmente falando, né? É assim, sabe? Um coração para servir, aonde há uma necessidade, né? E, assim, acompanhando todo o processo, nunca vi vocês dizerem não para alguma coisa. Não que você tenha que dizer sim para tudo. Dizer não, às vezes, é uma virtude. Mas eu digo assim, não para uma necessidade. Nunca vi. Há uma necessidade, estamos juntos, né? Há uma demanda, vamos pegar juntos, né? E eu creio que é esse coração para servir que faz com que o processo de Deus seja acelerado, né? E algumas vezes, não sei se vocês passam por isso, eu até hoje eu passo por essa luta interior, muitas vezes, de pensamentos, né? De não se sentir qualificado para algo, né? E eu creio que vocês, em algum momento da vida de vocês, também se sentiram assim, né? Não qualificado, não apto para algo, não
capacitado para tal função, né? Porque vocês foram galgando posições, não como alguém que está correndo atrás de um título, Sim. mas naturalmente isso foi acontecendo. Porque o ministério, ele acontece de forma natural. Isso, né? isso. É mais ou menos como uma porta de shopping center. Você chega perto, ela vai se abrir, porque você fez a sua parte. Né? E a minha visão acerca de vocês são pessoas que fizeram, continuam fazendo e ainda farão a parte de vocês. Né? Então, o que é ser igreja hoje para vocês? Né? Vocês falam um pouquinho do passado, era assim, 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 tinha essa e essa visão, né? Mas hoje, pastor Vanderlei, o que você define o ser igreja hoje, dentro do seu contexto, dentro desse contexto ministerial ao qual você está servindo como pastor? Hoje é amor às pessoas. O ser igreja é tu andar unido mesmo, andar junto com o teu irmão, junto com os colegas assim, do ministério, né? Junto com o senhor, com a Rô. A gente tem um coração pleno nisso. E a gente sabe aonde que Deus vai nos levar, sabe? Então, a gente não quer atrapalhar Deus de forma nenhuma. A gente quer estar junto a Deus, no centro da vontade dele, todo momento. Porque eu entendo que quantas pessoas, né? Não vou chorar, não. Pode chorar, rapaz. Quantas pessoas a gente presenciou, a gente viu se rendendo a Cristo nesse lugar. Sabe? Isso é ser igreja. É resgatar o perdido. É resgatar aquele que estava afastado. É trazer esperança para aquele que a esperança já tinha ido embora. Então, é isso. Praticamente é isso. É ver vidas restauradas, famílias restauradas, crianças, jovens restaurados, com a palavra. Porque eu sei da condição que eu vim. Lá de trás, mesmo antes do evangelho me alcançar. E eu, nesses anos de caminhada, foi aqui no Verbo da Vida que a gente viu pessoas que estavam suas vidas totalmente destruídas, sendo restauradas, pastor. Isso é ser igreja, sabe? É a visão que o Senhor trouxe para Caxias do Sul, né? Para essa região da Serra Gaúcha, alcançar todas as pessoas com a palavra da fé, com a palavra da verdade, e a gente crê nisso, a gente está junto com isso, e a gente não vai tirar o pé, e a gente vai alcançar todas as pessoas com a palavra da fé, resgatando vidas, né? E a gente está aí como um suporte, pessoal. Verdade. Suporte. Eu não consigo me descrever diferente disso, sabe? Um suporte te auxiliando, aliviando muitas vezes as tuas cargas, podendo te proporcionar que você tenha mais tempo para o ensino, enquanto que eu resolvo coisas aqui, sabe? Então, ser igreja é isso. É tu ser um suporte para o seu irmão, para o seu pastor, para os seus colegas. Isso que eu defino. Muito bom. Na verdade, é colocar a vontade de Deus, né, acima de tudo. Porque muitas vezes a nossa carne não quer andar alinhada. E a gente precisa colocar ela, colocar os nossos pensamentos, né, render os nossos pensamentos a Cristo. Porque se a gente for agir pela carne, às vezes, muitas e muitas vezes dá vontade de dizer não. Mas quando vem uma necessidade, eu e o Bandy, a gente tem muito disso. Quando surge a necessidade, a gente não olha para a necessidade, e sim para Cristo. Então, a gente faz as coisas, a gente serve, a gente se dedica, porque a gente sabe que nós estamos fazendo para Deus, nós estamos servindo os nossos irmãos, porque é assim que nós agradamos o coração do Pai. Muito bom. Dessa maneira. Bênção. E a sua colocação é bem importante, Leile. Você falou, segundo a carne, né? Pela carne não faria.
E aqui, o importante de ressaltar essa sua fala é porque assim, a nossa carne não é convertida. Justamente. Né? A nossa carne ela vai ser redimida no arrebatamento, vai ser glorificada. Né? Nós receberemos um novo corpo. Então, nós vamos ter que lidar constantemente, né, com a nossa carne, sujeitando ela ao Espírito, sujeitando ela à palavra. E quando nós sujeitamos a nossa carne à palavra de Deus, às inclinações do Espírito, nós vamos andar de acordo com a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Né? E quando nós estamos no centro da vontade, que é o que você falou em outro momento, né, de estar no centro da vontade de Deus, né, isso facilita os processos. Isso faz com que aquilo que poderia levar anos aconteça, talvez, em meses, ou semanas, ou até dias, né? Porque estamos no centro da vontade, onde Deus está nos lapidando, nos moldando, né? E, assim, a trajetória de vocês aqui na igreja, né, ela é, assim, muito inspiradora, serve de inspiração para muitas pessoas, né? Porque vocês não começaram liderando. Né? Hoje vocês são pastores aqui, né? Nem queríamos também. Mas assim... A gente tinha uma resistência. Não, é que a gente... Você lembra que eu te pedi férias? Sim. Porque eu não tinha tirado férias ainda. Aí eu pedi umas férias, não de Deus, mas assim, do serviço, porque eu servi 12 anos. E as nossas férias eram 3, 4 dias, 5 dias, né? Então, a gente veio... Hoje não é mais assim, né? Só para deixar claro. Né? Que eu celebro quando vocês saem, quando vocês tiram férias, porque eu celebro quando tanto a liderança quanto os membros. Né? Rapaz, estão de férias, que bênção. Vão voltar revigorados, fortalecidos. Vai, aproveita, usufrui o melhor dessa terra. É para os filhos de Deus. Né? A religião, ela trabalha o oposto disso. Ela está baseada no que você pode produzir, no que você pode fazer. Aquilo que, né, o texto de Marta e Maria com Jesus explica muito bem. Né? O que Marta tanto fez e o que Maria escolheu. Né? Então, muitas vezes, nós nos perdemos nisso, nessa religiosidade que está atrelada ao tanto fazer. Né? E nós não valemos por aquilo que fazemos ou produzimos. Nós valemos por aquilo que somos em Deus, filhos de Deus, né? Mas a trajetória de vocês, enquanto hoje pastores, mas nem sempre foi assim, né? Eles começaram nos bastidores. Ninguém sabia quem era, né, Vanderlei e Leile. Quem eram eles? Era mais um casal que chegou e estava aí, mas daqui a pouco estava aí fazendo, estava aí servindo, estava aí, né, trabalhando nos bastidores, onde ninguém via. E eu creio que esse é o caminho da projeção ministerial. Verdade. Sabe? Ninguém se projeta, Deus levanta. Isso aí. Né? Quando eu olho para a história de Josué, né? Aquele que foi o sucessor de Moisés, Josué, ele era servidor de Moisés. Na Bíblia diz que ele deitava água nas mãos de Moisés. Mas no momento da transição, Deus falou com Moisés, levante Josué. Não foi Moisés que levantou Josué. Sim, Deus disse, levante ele, imponha as mãos sobre ele. Agora, isso me mostra algo, que você passa o bastão para quem está andando junto. É isso aí. Porque Josué estava andando junto. Né? Então, eu creio nessas coisas, sabe? Eu creio no favor de Deus, né? Operando na vida daquele que tem um coração disponível para ele, né? E aí a trajetória linda de vocês, né? Eu conheci o filhinho de vocês, era um bebê, né? Era uma criança correndo pelos corredores da igreja. Hoje é um jovem, né? Um homem já, né? Um homem, né? Então é uma história juntos, já estão conosco aí há 9 anos praticamente, né? Não pegaram os primeiros meses da igreja, mas antes do final do primeiro ano vocês já estavam aqui, agregados, somando juntos, né? E hoje são aí uma das colunas da igreja, né? A igreja os reconhece, né? Por causa da autoridade que repousa sobre a vida de vocês, a unção que está sobre a vida de vocês, o espírito de sabedoria, de conselho, no tato com as pessoas. Isso tem se evidenciado, mas foi uma construção. Né? Nada acontece do dia para a noite. Né? Você não veste uma capa de unção que ontem você não tinha e hoje você tem. Isso você isso vai crescendo em você, né? Com o tempo, com o coração alinhado, com o coração disponível, sabe? Se colocando mesmo à disposição do Senhor, né? Servindo pessoas. Né? E acho que é algo que eu sempre falo, e provavelmente devo ter falado para ti em algum momento também, né? Quando alguém se coloca à disposição, pastor, eu quero te servir. Eu sempre digo, me sirva servindo as pessoas. Isso aí. Né? Falou sim. Falei. Em algum momento eu devo ter falado, né?
Porque é lícito as pessoas se colocarem à disposição. Quero te servir. É lícito, não é errado, né? Mas nós servimos as pessoas, servimos a Deus servindo as pessoas. Servimos a nossa liderança servindo as pessoas. Porque, na prática, todos nós fomos comissionados, chamados por Deus para servir as pessoas. Né? E hoje está aí, vocês, né? Assim, muito mais do que apenas membros da igreja. Vocês são colunas da igreja. Não é? E isso tem uma história por detrás, que talvez muitos não... E esse é o propósito do podcast, sabe? Revelar para quem não nos conhece, não conhece como a igreja aconteceu, como as coisas foram desenvolvidas, sabe? Que pessoas estavam por detrás. E vocês fazem parte dessa equipe de pessoas, né, que estavam ombreando, né? Colocando a mão no arado, né? Se doando para o Senhor. Não é se doando para um pastor, é se doando para o Senhor, em prol do reino, né? E hoje vocês estão aí, né? Usufruindo de novas unções, novos dons, novos talentos da parte do Senhor sobre a vida de vocês. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre esse momento que vocês estão vivendo, enquanto pastores aqui, enquanto aqueles que têm a palavra, né? Para trazer o conselho certo para aqueles que estão precisando. Bom, eu acho que a gente tendo o coração alinhado com o Senhor, a gente vai crescendo, né, dentro do ministério. Como o senhor falou, não é algo que a gente precise buscar, mas é algo que Deus vai promovendo, né? Então, manter o nosso coração alinhado e disposto também, sempre quando há uma necessidade, é que foi proporcionando. E a palavra que a gente recebeu, diz que a gente foi grandemente agraciado em fazer o Rema no primeiro ano, quando a gente chegou aqui, porque nós fomos totalmente transformados. Vocês fazem parte da Turma Pioneira? Sim. Que bênção! Que coisa boa! Então, a gente ficou ali 2 anos recebendo essa palavra que foi transformando, foi lapidando as nossas vidas, né? E quando findou, quando a gente se formou esses 2 anos, era o momento de colocar tudo em prática. E eu, até hoje, eu fecho os olhos e eu lembro de ensinamentos dentro de sala de aula. Eu trago à memória aquilo que eu aprendi para colocar em prática. Porque nós estamos sempre crescendo. Conforme nós vamos buscando, Deus vai acrescentando. Então, tudo que nós estamos fazendo para o Senhor, né? E colocando sempre o nosso coração debaixo da vontade de Deus, para que Ele possa agir e manifestar a vontade dEle através das nossas vidas. Amém. Que a gente possa mesmo ser um socorro para as pessoas. Eu era muito tímida, estou perdendo a minha timidez aos poucos, né? Tô sendo mais visível, mas eu cheguei aqui bastante tímida e não acreditava. Até eu brincava com o Vandir, dizia, acho que eu não tenho chamado. Meu chamado é serviço, né? Vou ficar só no serviço, eu me sinto bem, o que eu faço está tudo certo. E eu não me via capaz de fazer outras coisas. Eu não me enxergava dessa maneira. Mas depois do Rema e recebendo, né, a palavra em todos os cultos aqui, que a gente sempre é muito acrescentado, e abrindo o meu coração, Deus foi trabalhando. E Deus foi promovendo as coisas. É como o senhor falou, a gente não precisa se promover. Sim. É Deus que nos levanta. Então, basta a gente ser sensível e estar disposto. Quando a gente é sensível ao Espírito e está com o nosso coração disposto, as coisas podem ser feitas. Então, muito é um conjunto. É Deus trabalhando através de nós. Então, para o nosso chamado fluir, a gente precisa ter um coração disposto para que Deus possa agir e manifestar. Muito bom. Que bom que você falou do Rema, né? Hoje você faz parte da equipe de diretoria do Rema, né? Hoje não, já faz um tempo, né? Tem que uns 8 anos, mais ou menos, 7 anos. Em 2016 que efetivamente comecei a... Que você começou a servir no Rema, né? Hoje você faz parte da equipe de diretoria do Rema, tem servido, né, fielmente à escola. Né, e ouvindo você falar, né, sobre o quão importante foi esses 2 anos de treinamento, porque muitas pessoas desconsideram isso, né? Não, é o Espírito Santo que vai me dar o que eu preciso para ser efetivo, mas o Espírito Santo vai dar o conhecimento a partir do momento que você se expõe ao conhecimento,
né? Não é um espírito da adivinhação. Isso. Né? É o Espírito Santo que revela a palavra usando pessoas que já têm uma caminhada um pouco mais além do que a nossa, né? E nós encontramos na Bíblia inúmeros textos que falam da importância de você se assentar aos pés de alguém, né? Que tem algo para acrescentar na sua vida. E eu creio que isso que você falou é bem importante, né? Então, chegaram aqui, ficaram 1 ano, depois 2 anos de Rema, e aí aconteceu. O Rema, ele tem essa proposta mesmo, né? De revelar o nosso propósito em Deus. Né? Não apenas revelar a palavra ao nosso coração, também, o principal é isso, mas também revelar o nosso propósito em Deus, né? Porque Deus acredita em nós. Né? Muitas vezes nós não acreditamos em nós mesmos, né? Mas Deus acredita. Né? Nós fomos feitos segundo a imagem e a semelhança de um Deus que acredita e que planejou a nossa vida. Né? Eu é que sei os planos que tem acerca de vós. Né? Então, se Deus planejou, é porque Deus tem uma intenção. E a intenção de Deus ela é revelada a partir do momento que eu me exponho à unção do Espírito e à palavra revelada. E eu creio que aí entra o Rema. Né? Então, o Rema não é... Só para deixar claro isso, nós estamos num podcast que é comemorativo dos 10 anos da igreja. O Rema não é uma escola da igreja, é uma escola interdenominacional, que inicialmente ela foi acolhida na estrutura da igreja para viabilizar a funcionalidade da escola. Hoje não está mais aqui, está num outro endereço. Né? Se quer falar o endereço da escola, você que faz parte da diretoria... Rua Tronca, 929. E o telefone? O telefone eu não me lembro. Não acredito, não. Mas vai para a rede social, né? É muito número. Vai para a rede social e procura lá, Rema Caxias do Sul, né? Se você quer crescer no conhecimento da palavra. Não, o WhatsApp eu sei. Esse aí. O WhatsApp, sim. É o 99103-6964. Isso mesmo. Olha aí, né? Fala que foi indicação da lei, ele vai ganhar até desconto. Tô brincando, gente, né? Mas eu não poderia deixar de dar a oportunidade de você... falar dessa escola que mudou a sua vida, que mudou a vida de vocês, que mudou a minha vida. Certamente eu não estaria aqui hoje pastoreando essa igreja, né? Se eu não tivesse me assentado por 2 anos para receber essa palavra numa escola tão séria como é o Rema, né? Que está espalhada pelo mundo inteiro. Né? São centenas de unidades. Sabe quantos alunos tem só no Brasil, esse ano, matriculados? 12 mil alunos matriculados no ano de 2023. Né? É a escola bíblica que mais cresce no mundo. E tem uma unidade em Caxias do Sul. Bem né? pertinho. Então, procure a Leile que você vai ganhar desconto. Né? Bom demais. Enfim. E aí, pastorzão, me fale aí, rapaz, assim, como tem sido a sua vida ministerial nesse tempo, né? O que você tem experimentado da parte do Senhor. Hoje você é uma das colunas da igreja, aqui junto com a sua esposa, né? E queria que você falasse um pouquinho desse momento para a gente já entrar na última pergunta e ir caminhando para o final desse podcast. É que nem ela falou, né? A gente aprendeu, né? A gente ouviu muito. A gente não chegou aqui totalmente construído. A gente foi, aos poucos, a gente foi se construindo, dizemos assim. E a palavra mesmo foi transformando, né? Culto após culto, que a gente estava exposto, né? A gente era impactado, sabe? Impactado mesmo. E a gente foi crescendo, a gente foi buscando, a gente veio com muita sede de busca, né? Querendo buscar mesmo, né? Esse conhecimento, né? E hoje, aplicando tudo isso, né? Porque, assim, tu ouvir é fácil, mas aplicar isso é mais gostoso ainda, é melhor ainda, porque hoje eu vejo que pessoas são alcançadas, sabe, através de uma palavra, através de um conselho que você dá, pessoas tu tá trazendo vida para ela. Então, a gente vê inúmeros casos, né? E as pessoas vendo isso, sabe? Porque aonde que a gente está? A gente tem que ser luz. E a gente tem expressado isso não só dentro da igreja, mas fora também. Né? A gente é luz aonde que a gente vai. E é essa palavra da fé mesmo, que nos colocou, né? E, dizemos assim, nessa posição, né, de pastorear. Eu não me via pastoreando. Eu me via auxiliando, mas pastoreando, com pastor auxiliar, né?
eu também não me via. E não tinha, assim, um desejo tão por isso. Eu gostava da palavra. Mas sabe de uma coisa, pastor Vanderlei? Deixa eu te dizer. Todas as pessoas que têm um desejo e buscam isso a qualquer custo não são bem-sucedidas. Uhum. Porque é Deus que exalta. Uhum. Sujeitáveis, pois, debaixo da potente mão de Deus, e ele, a seu tempo, vos exaltará. Assim, a grande parte dos ministros de sucesso que eu conheço, todos eles, nunca desejaram, mas se colocaram à disposição. Amém. E Deus os levantou. Amém. Então, você faz parte desse grupo. E a gente tem visto, né? Vidas sendo tocadas, né? E, assim, o nosso coração está em ajudar as pessoas. Ajudar, aconselhar, ser um suporte mesmo, né? Eu, um dia, até foi o senhor que me falou, né? Que a gente está aí como um suporte. Se a gente ser um suporte para fazer as pessoas crescer, a gente está fazendo a vontade do Senhor. Sabe? Então, a gente está aí como um suporte mesmo para ajudar os irmãos, ajudar as pessoas a crescer, sabe? As pessoas a desenvolver também o seu chamado. Então, eu sei algumas pessoas que eu já tenho conduzido, né? E, assim, é prazeroso isso. O ministério é prazer. É prazeroso isso. Então, eu gosto daquilo que faço. Eu amo aquilo que faço. Isso é para dar um ênfase maior. Eu amo aquilo que faço. Que bom. E tudo que você ama frutifica. Frutifica, exatamente. Sabe, eu estava esses dias olhando uma imagem, né, na rede social de um veículo que foi restaurado, sabe? E tinha duas imagens, antes e depois. Estava escrito antes e depois. Né? E depois de pronto, né? Como aquilo ficou bonito, como aquilo ficou útil e bonito. E é muito prazeroso você ver o resultado, né? E eu olhei para aquela imagem, né? E, obviamente, que eu não estava olhando para um veículo. Aquilo, Deus falou comigo no que se refere a pessoas, sabe? E, assim, eu imagino que aquilo que move o coração, o nosso coração, né? É ver o antes e depois na vida das pessoas. É isso aí. Como chegaram, como estão. E conseguir ter um vislumbre do futuro. Como ficarão. Porque estamos no processo, né? Muito bom. Mas eu queria fazer uma última pergunta para vocês, né? Como que vocês imaginam que seria a vida de vocês, né? Hoje, no ano de 2023, como seria a vida de vocês se vocês não tivessem se associado com essa visão ministerial, né? Eu não estou atrelando isso à instituição religiosa, né? Mas a visão que nós carregamos. Como seria a vida de vocês se vocês não tivessem estabelecido essa conexão? Porque a gente fala muito de conexões divinas, né? Ou seja, Deus conecta pessoas por causa de um propósito. Né? Então, ou seja, Deus une pessoas por causa de propósitos. Né? Então, como seria a vida de vocês se vocês não tivessem se conectado com esse propósito e com essa visão divina? É fácil, né? Nós não estaríamos nem em Caxias do Sul. Porque a gente estava a um passo, né? De a gente ir para outro estado. Morar lá, né? E daí, quando a gente conheceu, né? Quando eu comecei a reforma aqui, que eu fui conhecendo a palavra da fé, aí o Espírito Santo comunicou comigo que era para mim ficar nesse lugar que era a vontade dele, para essa conexão, esse propósito, né, que tinha, né? Mas a gente não, com certeza, se a gente não tivesse se conectado, a gente não estaria mais em Caxias. Né? Que nós estávamos tão presos à religiosidade que estava sendo sufocante, né? Sim. Estava sendo sufocante, e daí a gente estava buscando ideias onde a gente pudesse arejar a nossa cabeça, né? Porque estava se tornando sufocante aquela vida que nós vínhamos levando. E se nós permanecesse daquele jeito, nós não estaríamos desfrutando de tudo que nós estamos desfrutando, que o Senhor tem proporcionado para as nossas vidas, né? Da vida eterna que a gente aprendeu, que nós começamos a viver aqui, né? Então, com certeza, nós não estaríamos desfrutando de tudo isso e nós estaríamos ainda presos na religiosidade. Muito bom. Isso é o poder de uma conexão, aí, né? Poder. Eu estava aqui ouvindo vocês falar, olhando para esse microfone
né? E o Senhor falando comigo. Sabe, eu tenho essa... Eu gosto da forma com que Deus fala comigo, usando coisas comuns do dia a dia. Sim. Nós estamos aqui num bate-papo, né? Numa mesa preparada para um podcast, onde tem microfones. E esses microfones ele tem um propósito, né? Captar o nosso áudio, projetar ele. Mas ele só cumpre o seu propósito porque ele está conectado. Né? Exato. Conectado com algo que vai fazê-lo cumprir o seu propósito. Né? Isso me mostra o poder das associações. Né? Associações divinas. Né? Você estar associado com a visão certa, com as pessoas certas e com a palavra certa. Né? Não existe dois evangelhos, existe um evangelho só. Mas você está conectado com a palavra certa, que é pregada da forma certa, ministrada da forma certa. Né? Isso faz com que o nosso propósito específico, individual, ele seja ativado e frutifique e cumpra, de fato, aquilo que nos foi proposto para fazer. Né? Mas eu queria agradecer a vocês, se vocês quiserem dar uma consideração final para aqueles que estão nos assistindo aí, para a gente encerrar esse tempo. Que tempo maravilhoso. Eu sou muito grato a Deus pela vida de vocês. Vocês são pessoas muito especiais, viu? Eu os carrego no meu coração mesmo, sabe? Tenho maior estima, maior amor por vocês. Eu sei o quão importantes vocês são no nosso meio enquanto igreja. Eu sei que coisas que aconteceram aqui nesses quase 10 anos, grande parte dessas coisas que aconteceram, sabe? É resultado da dedicação de vocês, do investimento de vocês e vocês investindo em outras pessoas. Eu vejo hoje os frutos do fruto de vocês. Entende? Vocês frutificaram, deram os frutos, e os frutos que vocês geraram já estão dando outros frutos, né? Então, assim, eu louvo a Deus pela vida de vocês, né? E para mim é um prazer poder ter tido esse tempo de bate-papo com vocês, né? Talvez as pessoas veem vocês aqui na igreja e acham que vocês são apenas o pastor Wanderley e a Leile, mas não conhecem a história de vocês, como tudo aconteceu, né? Aqueles que vieram para ajudar a arrancar os tocos, tirar as pedras, né? Carregar os fardos no início, né? Então, nem tudo era como é hoje, né? Vocês fazem parte de um início onde as coisas eram tudo mais difíceis, mais morosas, mais precárias. Nada era tão grandioso como é hoje, né? Mas isso é só um vislumbre daquilo que ainda nós vamos fazer juntos, né? Eu gosto sempre de uma frase de um dos nossos parceiros de ministério, que ele diz o seguinte: nós podemos fazer muitas coisas, ou grandes coisas juntos, se ninguém se importar com quem vai ficar com o crédito, né? E eu creio que isso faz parte, né, da vida de vocês, que nunca buscaram crédito, mas buscaram o servir o Senhor. Né? E por isso grandes coisas temos feito juntos. Se quiser uma palavra final, Leile. Bom, eu só tenho a agradecer mesmo por essa igreja, pela obediência de vocês em virem para cá alcançar um povo aqui. E sou grata a tudo que recebi. E eu não falo só em questão de estrutura. Quando a gente fala em igreja, eu não falo em questão de estrutura. Isso. A gente sempre tem buscado melhorar para que os filhos de Deus se sintam bem, se sintam acolhidos nesse lugar. Mas a palavra que tem sido ministrado nesse lugar é que realmente está fazendo toda a diferença aqui na Serra Gaúcha. Amém. E eu sou imensamente grata por poder fazer parte, por poder estar somando, contribuindo com o que eu posso fazer, com o que está ao meu alcance, para que essa palavra realmente seja expandida e alcance toda a Serra Gaúcha. Muito bom. Pastor Wanderley? O nosso coração acho que vai ser eternamente grato pela obediência, né, de vocês. A gente sempre fala isso, né? Você e a Rô foram muito corajosos e direcionados, né? Porque foi Deus que comissionou, Ele ia dar forças a vocês, mas obrigado por tomar essa decisão, sabe? Muitas vezes de abrir mão da sua vida mesmo, para vocês servirem, né? Um povo que estava necessitando, né, da palavra, da fé, necessitando de uma palavra. E a gente é grato mesmo, de coração, pela vida de vocês, por esse ministério, né? Por essa palavra que alcançou, que lapidou, e está lapidando, né, nas nossas vidas, né, todos os dias, e a gente sabe que é só o começo que Deus vai fazer. Amém. A gente sabe disso, a gente
sempre fala, né, que é só o começo do que Deus está fazendo. A gente falava isso lá atrás, né? É só o começo. E hoje já se passaram 10 anos, né? E continua sendo só o começo. E é só o começo. E é só o começo aquilo que Deus vai fazer, porque a gente sabe. A gente é surpreendido, não é verdade? O tempo todo, né? O tempo todo sendo surpreendido. Então, Deus vai fazer grandes coisas nessa região, né? Em todo... Na verdade, no mundo inteiro, né? Porque a palavra da fé está indo, né? Tá correndo velozmente. Correndo velozmente, essa palavra. Então, a gente é grato mesmo pela vida de você, Amém. pela vida da Rô. Não tem como a gente não falar. Né? A Rô foi uma peça fundamental. Inspiração para nós, como a Leide, principalmente, né? Com ela como mulher, tudo. Então, e você? Foi o meu pastorzão da fé aí. Cara que tirou todas as cracas da minha vida e está tirando, né? Estamos no processo. Puxando, todos nós, né? Ajustando, né? Mas a gente é grato. Coração é um coração rendido, cheio de gratidão a vocês pela obediência. Amém, amém. Que bom, né? Só para dar uma finalizada nessa sua fala sobre a palavra da fé, até porque você falou isso também, né? E a palavra da fé, na verdade, é a palavra. Não existe a palavra da incredulidade, não existe a palavra... A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra, né? A questão é que a palavra revelada pelo Espírito, ela tem esse poder de gerar em nós uma convicção tão grande que o impossível ele passa a se tornar possível. Exatamente. Porque tudo é possível que crê. E nada é impossível para Deus. E a palavra, de uma forma simples, porém revelada pelo Espírito, ela entra em nós. E quando ela se estabelece no nosso coração, aquilo que está dentro começa a se manifestar fora. Né? Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Uma fé simples, né? Você falou de obediência, né? E a gente sempre tem ouvido isso. Agradecemos pela obediência de vocês e a gente é grato também, né? Por esse reconhecimento, é claro. Mas nós somos movidos por obediência. Quando eu digo nós, não estou falando só de eu e minha esposa. Nós, cristãos, nós precisamos ser movidos por obediência. Porque na obediência há provisão, na obediência há frutificação, na obediência há crescimento, na obediência, o caminho da obediência, ele é regado pelo favor do Senhor. Né? E a prova disso é que nós estamos aí entrando para 10 anos, né? Daqui a alguns dias já completaremos 10 anos, e a palavra da fé, esta palavra da fé que pregamos, ela de fato ela tem alcançado a região. Né? Hoje nós estamos em Bento Gonçalves, uma congregação, estamos em Garibaldi, uma congregação, estamos em Carazinho, uma congregação, Frederico Westphalen, lá no Alto Uruguai, quase 500 quilômetros de distância, outra congregação, e a nossa mais nova congregação em Flores da Cunha, né? E outras virão. Nossos olhos estão no estado do Rio Grande do Sul. E esse estado vai conhecer um evangelho simples, porém poderoso, transformador, restaurador. Porque religião não muda ninguém. Mas o evangelho ele é o poder de Deus para salvação, para restauração, para cura, para libertação de todo aquele que crê. E nós temos esse comissionamento divino, né? De revelar a palavra de Deus ao coração das pessoas de uma forma simples e poderosa. Amém? Amém. Que bênção. Obrigado, queridos, por esse tempo. Vocês são especiais demais. Nós amamos vocês. Sintam-se amados, né, por nós, porque de fato vocês são. Sintam-se amados por essa igreja. Essa igreja ama vocês e reconhece a unção de Deus que opera na vida de vocês. Para você que está nos assistindo, obrigado por esse tempo aqui conosco. Foi um tempo maravilhoso, né? E eu já quero gerar expectativa no seu coração para o nosso próximo podcast. Nós vamos ter o nosso 4º podcast já saindo aí. Obviamente que eu não vou dizer quem vai estar aqui, mas eu certamente, se você ficar conosco, você vai ser muito, muito abençoado. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro em nome de Jesus. Amém.